Oi coelhos, como estão vocês? Essa semana de Dias das Bruxas, mas você sabe da origem? Então vamos lá. Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração popular de culto aos mortos comemorada anualmente no dia 31 de outubro. O termo tem origem na expressão em inglês All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos, pois é comemorado um dia antes do feriado de 1 de novembro. A cultura de celebração do Halloween é muito forte em países de língua anglo-saxônica, sobretudo nos Estados Unidos. Com o tempo, o feriado ganhou popularidade e hoje é comemorado, ainda que em menor escala, em grande parte do mundo. A tradição do Halloween foi levada pelos irlandeses aos Estados Unidos, onde a data é considerada feriado. A cultura de celebração do Halloween é muito forte em países de língua anglo-saxônica, sobretudo nos Estados Unidos. Com o tempo, o feriado ganhou popularidade e hoje é comemorado, ainda que em menor escala, em grande parte do mundo. A tradição do Halloween foi levada pelos irlandeses aos Estados Unidos, onde a data é considerada feriado. Origem do Halloween: acredita-se que a maioria das tradições de Halloween tenham se originado nos antigos festivais celtas chamados Samhain, que marcavam a passagem de ano e a chegada do inverno. Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre um mundo e outro mundo, onde vivem os mortos. Os celtas acreditavam que no início do inverno os mortos regressavam para visitar suas casas e que assombrações surgiam para amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar esses maus espíritos. Embora de origem pagã, o Halloween recebeu esse nome após ser cristianizado pela Igreja Católica, que passou a defini-lo como véspera do Dia de Todos os Santos. Símbolos do Halloween: a maioria dos símbolos característicos do Halloween possuem origem nos primórdios da tradição, enquanto outros foram agregados com o tempo. Entre os principais estão as cores laranja e preto. O Halloween é associado com as cores laranja e preto, pois o festival do Samhain era comemorado no início do outono, quando as folhas se tornam laranjas e os dias são mais escuros. Lanterna de abóbora. A lanterna de abóbora, do inglês jack-o'-lantern, tem origem em um conto celta sobre um rapaz que foi proibido de entrar no céu e no inferno e vaga eternamente com sua lanterna em busca de descanso. A tradição de entalhar abóboras teve início nos Estados Unidos. Antes, os países de origem celta entalhavam nabos e inseriam velas no interior com o objetivo de afastar espíritos. Máscaras e fantasias. Os celtas acreditavam que no dia do Samhain, máscaras e fantasias ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar. Atualmente, o Halloween é fortemente marcado por festas à fantasia que geralmente seguem temática sombria de bruxas, zumbis, esqueletos, etc. No entanto, em países onde a tradição não é tão seguida, a exemplo do Brasil, as festas costumam envolver qualquer tipo de fantasia. Esqueletos e fantasmas. Para os celtas, os mortos assumiam, entre outras formas, a de esqueletos e fantasmas. Morcegos. Os festivais de Samhain sempre envolviam o uso de fogueiras, que acabavam por atrair morcegos. Gostosuras e travessuras. Do inglês trick or treat, teve origem na Grã-Bretanha, mas foi popularizado nos Estados Unidos nos anos 50. A atividade é voltada para crianças que, fantasiadas, batem de porta em porta perguntando gostosuras ou travessuras. Caso a pessoa não dê algum brinde como doces ou dinheiro, as crianças fazem alguma travessura na sua casa. Halloween no Brasil. Por influência estadunidense, o Halloween também é comemorado no Brasil no dia 31 de outubro, mas a festa não possui o mesmo significado e valor cultural dos países do hemisfério norte.
Grande parte da tradição de Halloween no Brasil é influenciada por cursos de idioma que promovem a data como forma de inserir os alunos na cultura dos países de língua inglesa. No Brasil, o Halloween é marcado principalmente por festas à fantasia e por decorações em bares, lanchonetes e outros estabelecimentos, que adotam a temática de monstros, vampiros, bruxas, etc. História do Halloween nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito forte. Foi trazida por imigrantes irlandeses no século XIX. Desde então, a festa é um maior sucesso. As crianças usam fantasias e batem nas portas das casas, dizendo a tradicional frase: doce ou travessura? Trick or treat, em inglês. A brincadeira consiste em pedir doces, ameaçando cometer uma travessura a quem negar as guloseimas. As casas e as ruas ficam decoradas com temas sombrios: bruxas, caveiras, múmias, vampiros, fantasmas, etc. Uma das marcas mais emblemáticas da festa são as grandes abóboras com rosto e com velas dentro. Atualmente, a comemoração possui um grande valor comercial e a data é feriado nos Estados Unidos. Além dos Estados Unidos, a festa foi difundida por diversos países do mundo, tendo forte tradição no Canadá e no Reino Unido. Tradições, fantasias e símbolos. O pedido de doces realizado pelas crianças está relacionado com a antiga tradição celta. Como forma de apaziguar os espíritos maus, as pessoas lhes ofereciam comida. As mulheres celtas faziam um bolo chamado de bolo da alma. Já a tradição da vela dentro da abóbora vem do folclore da Irlanda e está relacionada com a figura de Jack da lanterna. No entanto, na história original a abóbora era um nabó. Jack era um beberrão que, enganando o diabo, conseguiu escapar do inferno. Ao morrer, Jack não foi aceito no céu, de modo que sua alma passou a vaguear pelas noites usando uma lanterna para iluminar o caminho. A lanterna era feita com um nabó. Agora vamos ver filmes para curtir o Halloween. Halloween, A Noite do Terror, 1978, tudo começou aqui. Numa fatídica noite de Halloween, o Dia das Bruxas, uma criança mata a irmã mais velha. Levando em conta que o filme tem 40 anos, isto não é um spoiler atualmente. Mas o lance é que não vemos quem comete o crime em um primeiro momento, já que a cena é gravada em primeira pessoa, com a câmera servindo de olhos para o algoz. Mais um sinal da maestria de John Carpenter, em um de seus primeiros filmes. De fato, Halloween foi por muitos anos o filme independente mais rentável da história do cinema. Até o lançamento de A Bruxa de Blair, 1999. O menino era Michael Myers, que é internado em um sanatório até os 21 anos, tratado por um médico que diz não ver nada em seus olhos negros a não ser o puro mal. Em uma noite próxima a um novo Halloween, o maníaco escapa e volta para seu velho bairro, agora usando um macacão de mecânico e uma máscara branca. Em seu caminho, jovens indefesas trabalhando como babás em um bairro tranquilo. Entre elas, Laurie Strode, papel de uma Jamie Lee Curtis de 20 aninhos. Seu médico, o Dr. Loomis, o veterano Donald Pleasence, decide ir atrás do paciente com seu 38, mas pode ser tarde demais. Fred Krueger. Frederick Charles Krueger, nascido em Springfield, Ohio em 3 de setembro de 1939, é fruto de um estupro coletivo ocorrido num velho manicômio da rua Elm, quando a freira Amanda Krueger foi trancada junto com 100 internos por dias. Durante toda a sua vida, ele foi capaz de se lembrar dos gritos de sua mãe. Amanda imediatamente pôs o filho para adoção, e alguns anos depois, Fred foi adotado por um velho alcoviteiro, Sr. Underwood, que viu utilidade no menino como atração de bêbados curiosos na pequena e imunda rua, repleta de prostitutas e drogados. O jovem apanhava constantemente do padrasto, que o tratava como nada, tirando sangue e deixando cheio de marcas roxas pelo corpo. Após uma surra, em que quase foi morto, o jovem Fred matou Underwood com uma lâmina, a mesma que Fred usava para se cortar, devido ao abuso do padrasto e dos colegas. Ficou da adolescência até a idade adulta perambulando pela cidade como um vagabundo, até no dia em que dormia sob uma ponte, algumas crianças vieram até ele atraídas por curiosidade.
Nesse meio tempo, Fred acordou e as assustou, que saíram correndo, exceto um garoto que caiu e machucou a cabeça. Fred de alguma forma ficou excitado em ver o garoto coberto de sangue e despertou nele algo que não sentia há anos, quando ele próprio se cortava quando jovem. Fred começou a trabalhar em uma fábrica, casou-se e teve uma filha. Porém, ao mesmo tempo começa a matar crianças, usando um carrinho de sorvete para atraí-las e mais tarde matá-las na sala da caldeira onde trabalha. Em 1976, sua esposa Loretta descobriu instrumentos de tortura no porão de casa, o principal sendo uma luva com lâminas afiadas nos dedos, e viu que seu marido era o retalhador de Springfield. Fred estrangulou-a em frente à filha Catherine. A filha delatou para as autoridades e Fred foi preso, mas acabou sendo solto por não terem assinado um mandado de busca. Aproveitando que estava livre, Fred decidiu que era hora de deixar a cidade e procurar novas presas, mas os moradores furiosos, conduzidos pelo tenente Thompson e sua esposa Marge, haviam decidido se vingar do cruel assassino. Os Thompsons e os vizinhos da rua Elm colocaram gasolina no local onde Fred passava suas noites e colocaram fogo. No momento em que estava sendo queimado, Fred invocou os demônios dos sonhos, 3 serpentes voadoras que têm o poder de tornar real os pesadelos das vítimas. Fred pediu imortalidade. Em troca iria ser o maior assassino dos pesadelos. Jason é um personagem fictício da série Sexta-feira 13, como o filho mais novo de Mrs. Voorhees, uma ex-cozinheira no acampamento Crystal Lake que se torna assassina. Criado por Victor Miller, com contribuições de Ron Kurz, Sean S. Cunningham e Tom Savini, não era a intenção fazer de Jason o principal antagonista da série. O personagem tem vindo desde então a ser representado em sequências desde o primeiro filme, banda desenhada, videojogos e num filme crossover, em que é protagonista com outro personagem icônico do cinema de terror, Freddy Krueger.